Tenho certeza que você já leu alguma coisa do Grupo Clamp. E elas são um coletivo super importante que lançaram diversas obras super impactantes aí na história dos mangás. E que fez aí uma geração de fãs, principalmente fãs meninas. E aí eu vou contar um pouquinho da história delas aqui pra vocês verem a importância. Lembrando pra vocês, eu sou a Naomi, vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais pra vocês me seguirem e verem outros conteúdos por lá. Aqui no canal eu falo sempre de animes, mangás, lançamentos aí de cultura asiática, enfim, vamos pro vídeo. O Grupo Clamp, ele surgiu em 87 como um coletivo mesmo de meninas que elas eram muito fãs de mangá. Eu não vou trazer aqui o nome individualmente de cada uma, porque enfim, foram várias mulheres que foram entrando e saindo desse coletivo. E todas as obras que elas lançam são sempre sob esse nome Clamp. Elas começaram desde jovem, já na época da escola, elas eram amigas ali, e elas todas gostavam de mangá e anime, principalmente de desenhar. Então elas faziam diversas já ilustrações. Só que elas gostavam de fazer uma espécie de fanzine, que a gente chama aqui no ocidente, que são os doujinshis. E lá no Japão tem uma cultura de fanzine bem forte, tanto que existem até feiras específicas só pro consumo de doujinshi e tal. E elas faziam doujinshis com base em obras já que já existiam, né? Então elas gostavam muito de fazer histórias, principalmente BL, de Saint Seiya, de Jojo e de Capitão Tsubasa. Inclusive, Saint Seiya é um dos mangás que mais tem fãs brucutus aqui no ocidente, mas no Japão o fandom feminino é o que prevalece, né? Enfim, isso eu posso trazer essa curiosidade em outro vídeo. Elas então decidiram que queriam ter, né, algum mangá publicado ali sobre o nome delas, e elas enviavam, né, várias histórias para algumas revistas lá, como qualquer início de carreira de qualquer mangaka. Só que em algumas desses envios, um editor de uma revista gostou muito do trabalho delas e pediu para elas fazerem uma história para eles. E na época elas enviaram várias histórias, só que nenhuma delas tinha dado muito certo. Só que elas resgataram uma história antiga, que era uma que já tinha feito, que elas tinham feito fanzine, que vai virar RG Veda, que na verdade se lê Rig Veda, mas eu sempre li RG Veda. Então, enfim, essa obra inclusive teve até publicação no Brasil pela JBC lá nos anos 2000. E isso foi lá no começo dos anos 90. Então, assim que elas fizeram, né, decidiram ter esse coletivo aí de mangakas, elas já tiveram em pouco tempo assim uma obra publicada. E lá no começo dos anos 90 também elas começaram a fazer outras histórias além de RG Veda. Uma que elas fizeram foi Man of Many Faces e Dunkleon. Essas duas obras, elas são parte de uma espécie de slice of life com fantasia. Todas elas são ambientadas em escolas e tal. Exatamente em 1990 veio a publicação, acho que, de um dos mangás mais impactantes delas, que é Tokyo Babylon. Inclusive, Tokyo Babylon foi republicada agora pela Panini, nessa edição aqui, ó, que tá a coisa mais linda. Olha essa parte de trás. Essa série aqui, ela é completa em 8 volumes. E aqui, pelo menos, tá na Panini como Clamp Premium Collection. Talvez seja alguma coisa especial de aniversário da Clamp, mas não sei. Só sei que tava lindo. Na hora que eu vi que isso aqui ia entrar em pré-venda, eu falei, vou pegar, porque Tokyo Babylon é um clássico da Clamp. As editoras estarem trazendo, né, esses clássicos de shoujo de volta, pra mim é um sinal claro de que nosso momento, nós mulheres fãs de shoujo, o nosso momento chegou. É a nossa hora. E Tokyo Babylon já teve uma publicação no Brasil, só que era JBC, se eu não me engano, também nos anos 2000. Não lembro se era meio tanque, eu acho que não. É legal a Panini tá trazendo agora essa obra de novo e mudou de editora, né? Nessa história a gente vai ver a história de gêmeos, né, e o personagem principal, que é o gêmeo menino, ele faz parte de uma espécie de família de exorcistas. Eu vou deixar o termo aqui em japonês, porque eu não vou nem me arriscar a falar, mas é como se eles fossem exorcistas, magos, videntes, uma coisa meio lidando com o sobrenatural. Ele e a família dele são responsáveis por manter meio que a segurança do Japão, sabe, sobre essas entidades aí sobrenaturais. E na história a gente vai ver como que ele vai lidar com esses conflitos internos dessa missão que ele tem com a família, né, e com os deveres dele e as vontades próprias, e ele se sente meio aprisionado de nunca poder escolher, além de ter vários casos ali que ele vai resolvendo. Essa história de Tokyo Babylon é muito, muito, muito legal. Os personagens são
ótimos, e é interessante porque na Clamp elas fazem uma espécie de multiverso nas obras dela. Conforme for falando aqui as obras, a gente vai entendendo aí no decorrer do vídeo onde que cada coisa se conecta. Passado um tempinho, em 92, elas começaram a publicação de X. Na verdade é X/1999, tem esses dois nomes, mas normalmente se você coloca só X Clamp, já identifica essa obra. E X é uma continuação, bem entre aspas, de Tokyo Babylon, porque as duas obras elas se passam dentro do mesmo universo ali da Clamp. E X também agora veio pro Brasil de novo pela Panini, nessa edição aqui que tá a coisa mais linda do mundo. Gente, como pode? Que edição linda. Esse X aqui, ó, essa parte aqui que tem esse X, eram as capas originais, né? Acho que até a capa no Japão também tem isso aqui, que é... E aí acho que cada X é uma cor, se eu não me engano. Mas tá lindo, e aqui na capa é o personagem principal, que é o Kamui. Um dos, né? Porque tem mais de um personagem principal. Essa coleção aqui tá linda demais. Claro, né? Essa, junto com o Tokyo Babylon, ela vem... Isso aqui é uma contracapa, ó. Isso aqui é uma contracapa. E aqui vem a capa do mangá normal, que é super simples, ó. Uma coisa bem minimalista e que eu achei muito bonita. Em X, a gente também vê esse cenário de Tóquio. O Kamui, que é esse personagem principal aqui da capa, ele retorna a Tóquio depois de passar muito tempo fora, e no começo da história a gente não entende muito bem porque que ele tava fora, e aí no fim a história é que ele tá voltando ali pra cidade. Basicamente isso. Só que no decorrer da história a gente vai entender que ele tem alguns poderes ali sobrenaturais, e ele tá sendo perseguido por alguns dilemas e algumas pessoas bem esquisitas. X vai ter um momento de... Vai ser um momento pré-apocalíptico de Tóquio. Porque tá eminente ali uma destruição da Terra, ou ter a possibilidade de salvar. Parece confuso, gente, mas depois vocês vão ler a história, vocês vão entender. Então, acho que esses dois aqui são os dois principais lançamentos, que acho que eu vou fazer só um vídeo depois falando deles dois em específico, porque realmente são duas edições belíssimas e de duas histórias muito clássicas da Clamp. Em 93, a Clamp lançou outra pedrada, né? Um disclaimer, né? Vai ficar fora aqui do vídeo várias obras aí da Clamp que já foram lançadas, mas aqui eu vou destacar as principais, principalmente aqui pro público brasileiro, que mais fizeram sucesso. Então, em 93, a gente teve a estreia de Guerreiras Mágicas de Hayarth. E ela estreou na revista Nakayoshi, que é uma revista bem específica de shoujo, principalmente com essa temática de Mahou Shoujo. Tanto que na mesma época, tava sendo publicado lá o concorrente dela, né, que é Sailor Moon. Mas Sailor Moon tem nada a ver com a Clamp, é outra autora e tal. Guerreiras Mágicas, a gente tem uma impressão dessas histórias mais dos anos 90, principalmente que teve anime, que são muito longas pela quantidade de episódios que tinha. Mas, na verdade, o mangá só tem 6 volumes. E no Brasil foi publicado pela JBC. Não sei se teve reimpressão, eu acho que não. Mas eu posso estar falando besteira, vou deixar aqui na edição. E Guerreiras Mágicas foi super importante pro fortalecimento dessa temática de Mahou Shoujo, que, igual eu falei, tava muito forte já por causa de Sailor Moon, que já tinha sido um boom. E ali nos anos 90, tal, foi essa era de ouro ali de Mahou Shoujo. No Brasil teve esse anime super clássico, né, que estreou lá nos anos 90, passava no SBT, anos 90 e acho que começo dos anos 2000 também. E logo depois, em 96, a Clamp lançou, pra mim, o maior sucesso delas e que mudou gerações, que é Sakura Card Captors. Também veio pra revista Nakayoshi, que é a revista lá do Mahou Shoujo. Sakura Card Captors é tão importante pro Mahou Shoujo, foi uma obra que também ajudou a popularizar, junto com Sailor Moon e com Guerreiras Mágicas, e muito se deu por causa do anime que veio, né, como exportação aqui pro ocidente, e tô falando do ocidente num geral, não só o Brasil, mas que fez muito sucesso. Porque nessa época também faltava muito ocupar esse espaço, sabe, de protagonistas meninas, né, e trazer essa temática um pouco mais girly, porque sempre foi muito em alta essas histórias de shonen, né, de lutinha, de batalhas, com um monte de homens pegando na porrada, e o Mahou Shoujo trazia meio que um contraponto, né? Então é uma garota mágica que descobre seus poderes e mostra todas as fragilidades dela, do jeitinho dela, e ela enfrentando os desafios, né? Grande parte dos Mahou Shoujos vem nessa temática, né? E elas começam a assumir uma responsabilidade ali que elas nem sabiam que elas tinham. Veio esse contraponto bem nessa época que tava fazendo muito sucesso. Também em 96, pipocando One Piece, pipocando Naruto logo lá no começo dos anos 2000. Tava faltando mesmo um Mahou Shoujo pra dar um calorzinho ali no
no coração. A história, ela completa em 12 volumes, só que no anime parece dar a impressão que a história é gigantesca, porque tem muitos... Naquela época nem se falava filler, porque, enfim, não tinha muito esse conceito dessa adaptação super fiel ao mangá. No anime de Sakura, ela tem mais cartas Clow pra resgatar, né? Pra coletar. Já no mangá são bem menos, eu confesso aí que eu nem vou lembrar agora o número, mas eu sei que são bem menos. E tanto que o mangá, ele é completo em 2 volumes. Eu tenho um mangá aqui, peraí. A JBC, ela fez uma republicação, né, de Sakura, só que na versão um tankobon inteiro, né? Só que a versão que eu tenho é essa aqui, ó, que é pequenininha, que é a versão meio tanco, também da JBC, só que lá dos anos 2000. Gente, olha o preço do mangá, quanto era? Olha isso, era R$2 o preço do mangá. Como pode? Ai, que saudades, né? Quando o mangá era barato. Essa versão meio tanca aqui eu tenho um apego super especial, porque é uma das edições que eu comprava em banca também, ou quando eu ia em evento de anime quando eu era bem novinha, e eu comprava eventualmente, tanto que essa aqui, é a famosa, cadê o volume 1, né, de Sakura meio tanco. Nunca mais vai existir o volume 1. E eu só tenho a partir do 2 mesmo, porque era o que tinha na época e eu nunca consegui achar o 1. E eu estou fazendo aqui um leilão, estou disposta a pagar o preço que eu tiver que pagar pra ter o volume 1 meio tanco de Sakura. Então, se algum dos meus viewers tiver, por favor, podem me contatar aqui via e-mail que eu compro, tá? O primeiro volume. Em 2001, a Clamp lançou uma história mais focada no público jovem masculino adulto, que é Chobits, que também é outro clássico aí da Clamp. Lembrando, né, que as obras elas são classificadas pela revista que elas são publicadas, e essa revista de Chobits em específico é uma revista seinen, que é pros homens mais adultos e tal. E essa não foi a primeira obra focada no público masculino, porque em 99 a Clamp tinha lançado uma história que chama Angélica Alguma Coisa, e já tinha sido publicada na revista Shonen Ace. E Chobits é muito interessante porque é uma comédia romântica com sci-fi. Bizarro como ela foi publicada no começo dos anos 2000 e hoje em dia assim, tá cada vez mais real, porque Chobits, a personagem, né, que é ali da capa, que é a Shi, ela é uma robô, né, então um cara, ele quer ter uma namorada, só que ele não quer ter uma namorada de verdade, ele quer ter meio que uma robô. E aí ele acaba encontrando, né, esse protótipo de androide jogado no lixo ali, abandonada, ele pega ela, conserta e começa a ensinar ela a, tipo, treinar mesmo, né, essa inteligência as coisas que ele gosta, como ele gosta. É uma vibe muito bizarra que acontece muito com ficções científicas no geral. Quando você vai lendo, você fala, caraca, estão os caras mais próximos disso. E em Chobits, eu tenho exatamente essa sensação, toda vez que eu lembro da história. No Brasil, foi publicado pela JBC e é completo em 8 volumes. Pouquinho, mas tem um anime também, que eu não sei se é 12 ou 24 episódios, mas é uma temporada só. A partir de 2003, a gente teve o lançamento de 2 obras muito importantes também da Clamp, que foi XXX Holic, eu sempre chamo só de Holic, então toda vez que eu vou falar Holic é dessa obra. E Tsubasa. Lembra que eu falei que tudo na Clamp é meio que universo compartilhado? Inclusive Chobits também é compartilhado com aquela obra Angélica Alguma Coisa, tanto que tem até personagens que se repetem ali nas obras. E isso vai acontecer muito em Holic e Tsubasa. Tsubasa, que o nome mesmo é Tsubasa Chronicles, é a obra que dá origem a esse multiverso da Clamp, né? Então tudo ali da Clamp vai ser conectado, né? E vai ser oficializado como multiverso em Tsubasa. Porque em Tsubasa eles vão viajar para diversos momentos ali de várias histórias da Clamp. Gente, eu amo essas mulheres! E os personagens principais de Tsubasa são o Shaoran e a Sakura de Sakura Card Captors. Então são eles meio que não são eles, porque é um universo diferente, uma obra diferente, só que eles estão meio que inseridos em um outro contexto. Então você vê a carinha deles ali, mas eles não tem nada muito a ver assim com Sakura, sabe? É como se na história eles falassem de Sakura, mas fosse um outro universo, fosse uma outra parada. Em 2005, vale lembrar também que teve Kobato, que é uma das obras importantes aí da Clamp também. A partir de 2004, a Clamp ela parou de produzir tantos mangás assim em grandes quantidades. Elas começaram a participar bastante de produção de anime. E um dos animes que elas participaram do design de personagens foi Code Geass, que é o meu anime favorito da vida.
me falem aí nos comentários se vocês querem um vídeo falando de Code Geass, porque eu trago aqui porque eu sou obcecado em Code Geass. E a Clamp, ela tem um design de personagens tão específico que quando você bate o olho, principalmente em Code Geass, que é um outro tipo de mídia, você percebe o traço da Clamp ali, eu amo isso. E não só Code Geass, teve vários animes que elas também fizeram design de personagens, mas acho que dos mais famosos é o Code Geass, além delas também sempre serem parte dos comitês de produção aí dos animes que tiveram adaptação, né, das obras dela. Então, Sakura, elas fizeram parte do comitê de produção, Chobits, Holic, Tsubasa, todos esses elas fizeram parte ali, deram, né, pitacos bem importantes ali na história e na adaptação. E desde os anos, né, de 2010, um pouquinho mais pra frente, tá tendo a publicação de Sakura Clear Card, tava, né, que eu acho que acabou agora, que é meio que a continuação de Sakura Card Captors, além delas também terem feito parte do comitê de produção do anime de Clear Card. Teve também Gate 7, que foi outro mangá que eu acho que eu tenho aqui também, peraí. Aqui, Gate 7, que veio pela editora New Pop. Essa edição número 1, se não me engano, eu ganhei de graça em algum evento que eu fui, e aí depois eu comprei os outros, mas aqui no Brasil não tá completo a publicação deles, e desde então a Clamp tá nisso aí, né, produz poucas obras, faz ali a produção do Sakura Clear Card, e no Brasil, né, a gente teve nessas duas republicações aí de X e Tokyo Babylon, que são super importantes, mas eu quero que mais obras da Clamp venham, porque tem muita obra da Clamp que não foi publicada aqui, ou que foi publicada lá muito no passado, e hoje em dia é quase que impossível de achar esses mangás. Tomara que tenham mais remakes dos animes também, inclusive Guerreiras Mágicas de Heiar vai ter um remake, diz a lenda que vai ter um remake, né, aqui em 2025, vamos ver se é fake news ou não, posso estar falando uma fake news aqui, não sei. Tomara que tenham mais remakes. X, o anime de X lá, tem um anime nos anos 2000 de X também que ia ser super legal se tivesse um remake agora em 2025. Tokyo Babylon também tinha que ter um anime agora em 2025. Eu queria que Tsubasa estivesse disponível para assistir em algum lugar, porque, tipo assim, a maioria dessas obras é tudo na base da pirataria, porque não tem mais pra onde a gente assistir. Enfim. Inclusive, podiam republicar também Tsubasa, né? Nossa, se republicassem Tsubasa, eu com certeza ia comprar. Com certeza, meu Deus do céu. Me falem nos comentários, vocês gostam do Grupo Clamp ou não gostam? Quais são os mangás favoritos que vocês já leram? Ou quais desses vocês têm interesse? Deixem aí nos comentários também sugestões de vídeos que vocês querem que eu fale aqui. Beijos!